dia, tudo bem com vocês? Aqui é a Vanessa e estamos hoje, sexta-feira, dia 31 de julho, finalizando a Semana das Promessas. E mais uma vez iremos aqui ler na Palavra de Deus aquilo que Deus quis falar conosco. Um pouco antes, eu estava aqui orando e estava com outra palavra para falar, mas eu fui lá, orei, falei com Deus, pedi para que Ele falasse exatamente aquilo que nós precisamos. E hoje nós vamos ler aqui no livro de Isaías, no capítulo 59, vamos ler 2 versículos, tá bom? Então, se você puder, pegue a sua Bíblia, sente-se aí 1, 2, 3, 5 minutinhos, prometo ser breve, para entender o apelo do Espírito Santo. Naquela época do passado, do povo de Israel, Deus enviou esse profeta, o profeta Isaías, né, para tentar convencer o povo ao arrependimento, né, para levar a palavra da verdade. Muito ele sofreu por isso, para fazer as pessoas enxergar os seus próprios pecados, para fazer aquela geração se voltar para Deus. E hoje nós temos aí tantas pregações, tantos pastores, tantas pessoas dispostas a levar o Evangelho com amor, né? Com verdade, sempre querendo nos levar de volta. Só um minutinho, meu amor, é a minha sobrinha, gente, que está aqui. Sempre lutando para nos levar de volta para Deus, para que possamos ter coragem de abandonar uma vida errada, uma vida de pecados, e olhar para Deus e abandonar tudo aquilo que desagrada o nosso Senhor. E assim Ele estará de braços erguidos, estendido para nos salvar. Amém? Então diz assim. E não esqueça, faça uma oração antes, para que o Espírito Santo te revele aquilo que tanto está te afastando dele, tá bom? Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos não ouça. Então nós vemos aqui o motivo pelo qual o povo não conseguia ouvir a Deus, o motivo pelo qual as pessoas não conseguiam se voltar para Deus, por causa do pecado, né? O pecado é podre, ele apodrece. Vamos dar um exemplo claro. Por exemplo, você tem lá uma dúzia de laranjas, e quando uma laranja apodrece, quando você observa, às vezes a gente nem percebe, né? Ela acaba apodrecendo outras laranjas, por não conseguirmos notar a tempo que ela estava podre. Então ela fica ali no meio das outras, ela apodrece. Você não consegue ficar com aquela laranja podre. Você vê que precisa jogar fora, assim, o alimento quando apodrece. Você não guarda nada que está podre. Mas a nossa camuflagem, ela é muito enganosa, né? A nossa camuflagem, né? Essa capa aqui que nós temos, ela esconde muito bem o que está dentro da gente. Uma maquiagem, uma roupa, um sorriso, uma palavra bem pregada, ela esconde a podridão que está dentro da pessoa. Mas Deus, Ele não vê a capa. Deus vê exatamente a podridão ou as nossas roupas alvas como a neve. Deus vê qual é a maneira que você tem se portado, que eu tenho me portado diante das tentações, das vezes que o diabo investe para que você ou para que eu venha cair nessas ciladas de pecado. Então Deus deixa aqui o apelo ao arrependimento. Ele não condena, ele condena o pecado, não condena o pecador. Ele olha para dentro de nós e se Ele vê necessidade de nos repreender, de nos mostrar, você está indo para o caminho da morte, então Deus, Ele fala com a gente. E nada melhor do que um reconhecimento de dizer: Deus, realmente eu estava perdido nesse caminho,
E eu quero o caminho da minha salvação. O povo de Israel pagou muito caro naquela época, por não querer ouvir, né? Por não achar necessidade, por não ver, conseguir enxergar os seus próprios pecados. Que nós possamos enxergar aquilo que nos afasta de Deus. E se voltar para Deus de todo o nosso coração, porque assim Ele promete aqui: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Você deseja a salvação de Deus na sua vida? Deseja de todo o seu coração? Então Deus vai te aceitar, vai aceitar a sua vida como uma oferta. Porque Ele jamais vira as costas, Ele jamais, aqui como diz, a mão dele não está encolhida. Então a mão de Deus não está encolhida de maneira que não possa salvar a sua alma. E não somente não salvar a sua alma, porque às vezes a gente fala assim, poxa, é sua alma? Não, eu digo num todo. Talvez você esteja num casamento, filho, talvez você esteja com a saúde muito debilitada, às vezes você esteja com a sua família destruída, sua vida financeira também, tudo afeta a nossa salvação. Mas o principal, o maior foco não são as outras áreas, é a nossa alma, é a nossa vida espiritual. Ela tem que estar bem com Deus. Se ela estiver nos caminhos do Senhor, pode ter certeza que você terá sabedoria para lidar com as outras áreas também. Tá bom? Então que esse apelo aqui, que Isaías, que esse profeta tão abençoado por Deus, possa nos ajudar também. Que essa palavra aqui, porque o título diz assim, Confissão da Maldade Nacional. Se você quiser, leia o capítulo todo. Fique à vontade na sua leitura. Entenda o que aconteceu, por que Deus repreendeu o povo de Israel naquela época, o porquê que Deus repreendeu tanto o povo, porque se você lê a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, lê os capítulos, você vai ver que o tempo todo o povo que leva o nome de Deus necessita de arrependimento. O povo não consegue abrir mão daquilo que não agrada a Deus, dos pecados, estão sempre caindo nas mesmas coisas. Leia a Bíblia para você entender e compreender e acertar nos seus caminhos, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe seu final de semana. Esteja fortalecido na mão de Deus. E eu gostaria de falar uma coisa muito importante. Eu comecei a fazer um curso de canto e de violão. Então, assim, eu não sei como vai ficar daqui pra frente, porque tá começando a ficar mais intenso e eu preciso praticar mais. Então, eu vou ver direitinho. Caso vocês não me vejam aqui na segunda-feira, é por esse motivo, tá bom? Eu preciso de uma concentração maior no que eu tô fazendo no momento. Mas dando eu venho, coloco os vídeos aqui, tá bom? Um grande abraço do Corpo, Alma e Família. Se você não é inscrito no canal, você pode se inscrever. Será muito bem-vindo aqui ter a sua companhia conosco, tá bom?